E me diga uma coisa, quais exemplos ou casos você pode trazer de coisas que você, trabalhos que você fez, né? A dificuldade que você teve ali para fazer esse trabalho, colocou ele, entregou, sabe aqueles trabalhos são os. Os trabalhos da vida, os projetos da Isso, aquele vida. que faz brilhar o olho, aquele que fala, puta, cara, esse aqui é o que eu gosto de contar para todo mundo. Ah, tem. Eu teve um projeto que eu peguei. Esse, assim, é o projeto que eu vejo que é esse projeto mais legal que eu fiz até hoje da minha carreira e que, assim, me alavancou muito, me amadureceu muito como profissional e me abriu muitas portas. Eu trabalhava numa siderúrgica que ela tinha o seu próprio terminal marítimo privativo. E aí Uhum. esse terminal, ele era usado tanto para receber matéria-prima, recebia carvão, recebia minério do leste europeu, puxa, da Austrália. E você pensa, né? Se contratava um armador, é a mesma coisa. Eu vou contratar um caminhão, só que em vez do caminhão eu vou contratar um navio. Esse navio se chama armador. Hum. Eu vou contratar esse armador para chegar aqui, ele vai até, eu vou contratar ele, ele está em Hong Kong, ele vai sair, vai para a Austrália, vai fazer a coleta do material e vai vir assim, vai vir até aqui. É um negócio que pode Assim. ter milhões de interferências, de intercorrência, certo? Uhum. E aí o que acontecia? Ah, e esse porto também, ele era usado para receber material e também para exportar produto acabado. Hum. Tinha as placas, tinha as bobinas, esses produtos eles eram exportados para a Europa, para, né, para os Estados Unidos, para a América Central. E o que acontecia? O time que fazia esse afretamento, que fazia essa determinação, cara, não usava uma tecnologia, não usava uma metodologia para definir as janelas. Uhum. As janelas de chegada desses navios. Ah, nós vamos definir que esse navio aqui nós vamos contratar. Se chama Lay Day esse intervalo. O cara vai Sim. chegar aqui no dia 1, vai ficar até o dia 10. Eu vou contratar uma prancha, que é o ritmo de descarga desse navio, ou o ritmo Uhum. de carregamento desse navio. Sim. E aí, esse navio vai embora dentro desse intervalo. Se aconteceu, se o processo desse navio foi processado durante esse intervalo, maravilha. O armador vai embora feliz, não vai atrasar ninguém. Eu vou receber meu material, vou expedir meu material, vou só pagar a taxa de transporte e beleza. O que acontece se esse cara extrapolar? Se ele ficar mais, existe uma multa que a gente chama de multa. É uma Uhum. sobreestadia desse navio. Sim. E quando eu peguei esse projeto, esse problema estava crítico, assim, né? Imagine uma empresa que gastava 12 milhões de dólares por ano com esse, assim, sendo que, assim, o Uhum. custo, o custo de matéria, era quase 50% do custo de matéria-prima e de exportação. O porto dava prejuízo, dava prejuízo total, dava E prejuízo total. não deveria, né? Não deveria. E aí me nomearam, eu falei assim, olha, é um trabalho de engenharia industrial, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então você vai ter que entender desde o fluxo de como a área de compras ela faz o fretamento do navio e até entender como a operação está trabalhando, está se organizando e a parte de manutenção também. Então era três grandes áreas. E eu peguei esse projeto, já tinha tido N tentativas anteriores, aí eu cheguei lá para falar com os caras, falei, olha, eu vim para trabalhar nesse tema aqui, sei que os caras olharam para mim, cara, mais uma vez, vocês vão tentar falar nisso. O que você vai trazer de diferente? Eu falei assim, olha, eu tenho uma ideia de um passo a passo aqui, né? Sempre eu gosto desse negócio do passo a passo, de quebrar o problema em vários pedaços e começar. Aí eu apresentei a metodologia para os caras. E aí eu comecei, né? Na primeira semana eu fui entender o processo, até no departamento de compras, fiz um mapeamento, o fluxo do processo inteiro, vi como é que eles trabalhavam. Vi também a área física, fiz um mapeamento físico, que daí, assim, esse material chega até no porto, tem o berço lá, que é onde se atraca o navio, e aí tem os descarregadores. O Uhum. carregador e o descarregador de navio. É um equipamento que é assim, um grab, tem uma mão mecânica aqui, pum, joga isso numa esteira rolante, Uhum. uma correia rolante, né? E aí esse material vai sendo distribuído pela planta. E aí eu fiz, e aí o dia que eu cheguei e mostrei esse mapa, na segunda semana os caras tomaram um susto. Falaram, não, mas espera aí, ninguém tinha feito isso.
que você quer chegar com isso? Eu falei, então, eu quero agora, o próximo passo, eu vou pegar dados sobre cada um dos equipamentos. Eu quero saber qual é a performance, quanto eles quebraram, quanto é o tempo que eles ficam parados. E assim, e para eu simular que se eles estivessem no contexto de nominal deles, quanto seria a nossa capacidade de transporte? A hora que eu falei isso, os caras tomaram um susto. Nossa. Porque daí, assim, eu tinha engajado os caras e já estava começando um projeto DataDriven. Uhum. Aí, o que eu peguei e fiz? Fiz toda essa coleta de informação, foi um mês de projeto, eu peguei todas as informações e comecei a fazer análises estatísticas. Eu falei assim, qual é os principais problemas? E aí, eu descobri, através dessa análise, que, assim, todo aquele demurge lá, que era de 12 milhões por ano, era fruto de 5 equipamentos. A gente tinha mais de 70 equipamentos. Só esses 5 equipamentos respondiam por 80% das quebras. E aí eu peguei e falei, olha o meu insight. Agora a gente vai fazer uma análise de falhas aqui, uma análise de 5 porquês, para ver por que esses caras estão dando problema. Chamei toda a equipe operacional desse projeto e a gente começou a levantar hipóteses. E aí a gente separou vários problemas. Aí depois eu peguei e falei assim, e qual seria os pontos de melhoria? O que a gente poderia fazer para resolver esses problemas? Puxa, já estava derivando, hipotetizando soluções. O que eu fiz depois? Que aí matou a pau. Agora eu vou criar um simulador. Eu falei assim, olha, para cada uma das soluções, eu vou fazer uma matriz de incidência. Eu falei, ó, esse projeto de melhoria. Quais dos problemas eu vou conseguir atacar? E aí eu peguei e fiz uma simulação histórica. De falar, olha, se esse problema tivesse resolvido naquela época, eu vou dar uma prancha esperada. Sim. Uma prancha depois dessa... Eu sei que depois eu fiz esse negócio da simulação das pranchas, fiz uma simulação econômica. Olha, considerando o custo de demurge, o custo de afretamento desse navio, qual seria o comportamento econômico? Então aí eu já comecei a fazer um ranking dos projetos mais efetivos. Que massa. Aí depois, com isso, eu calculei o VPL e aí depois eu montei um modelo de otimização. Falei, puxa, eu tenho um orçamento de 3 milhões de reais. Todas as melhorias vão ficar em 12. Qual que eu vou fazer o primeiro plano, a primeira leva? E eu levei isso, ficou um projeto lindo, cheio de técnica e tal. Eu levei isso para o corpo, né, para a diretoria da empresa. Os caras olharam e falaram assim, pô, eu sei que eles pegaram aquele trabalho e começaram a falar, ó, nós vamos fazer o que você tá recomendando, as 10 primeiras sugestões nós vamos fazer. Essa demurge que era 10, 6 meses depois, estava em 1 milhão e pouco por ano. Caraca. E aí, assim, depois desse trabalho, eu era um especialista em engenharia industrial, virei gerente de logística da empresa. Então, aí, assim, esse foi o trabalho que eu precisei quebrar a incredulidade dos caras, mostrar a questão de utilizar o artifício de mapeamento de processo ao extremo, porque daí, assim, era a minha comunicação e mostrar para os caras que eu estava no mesmo nível de conhecimento deles. E aí, depois, a parte de modelagem. Porque daí você pegar um banco de dados em que eu tinha lá os motivos de parada e eu fiz um algoritmo que ele falava, pô, se eu tiver, aí fiz um monte de simulação que assim, pô, se essa ação tivesse sido colocada em operação, esse tipo vai ser zero. O que tinha lá uma quantidade de horas, eu zerava. Então eu simulei uma prancha, eu simulei a prancha. Então aí ficou um trabalho que tinha técnica, tinha comunicação, tinha tudo. Então esse foi o projeto que assim, que eu vi que deu mais resultado, que deu mais prazer, que deu mais resultado na minha carreira. Dos 85, esse foi o mais bacana. E a beleza nele também tá é que você tem a comunicação, que é uma forma que você faz com o peão lá na ponta, em vários níveis, né? Até diretores têm que adaptar a sua comunicação para cada E aí, a hora que acabou, né? Foi muito legal, porque daí, assim, a empresa era uma empresa nacional, que ela foi adquirida por um grupo ítalo-argentino. E, assim, a galera dessa empresa, que todo mundo formado no MIT, extremamente especializado em técnicas quantitativas, eu tive que refatorar o material de apresentação. Caramba. Porque daí, assim, eu tinha feito
assumindo para pessoas de operação, para processo. Então, assim, os processos eram mais relevantes, eu encaixava as tecnologias dentro dos processos. Lá os caras falaram, não, a gente já sabe, só que eu quero isso numa perspectiva financeira. Aí eu fiz uma adaptação, tive isso também, teve essa etapa que aí, assim, foi um negócio executivo que foi para o dono da empresa, dono do grupo, que morava lá na Itália, e ele aí aprovou, né, o cara que tinha o poder de decisão, ele recebeu o material e falou, não, beleza, podem ir em frente com o investimento para fazer as melhorias que o cara aí sugeriu. Então foi um negócio que, assim, e tudo isso aconteceu em 7 meses. Sete meses. Desde da primeira reunião de mapeamento, de entendimento do processo, até a coleta, as modelagens e tal. Com 5 meses eu já tinha terminado o projeto em si, já tinha validado tudo. E aí teve esses 2 meses que, assim, puxa, ia para a diretoria, os caras, mudam isso, muda aquilo. Aí, no final, quando foi submetido para esse cara, o dono do grupo, foi com 7 meses. Aí depois, 10 dias depois, já veio o aceite, e aí começou as medidas Aí teve algumas melhorias que eram de estruturais mesmo, de trocar alguns equipamentos, outros eram de melhoria de processo, que é a criação de processos diferentes, né? E a outra de gestão. Teve 3, essas 10 melhorias, tinha um pouco de cada. Caramba. Então aí teve esse projeto, cara, de fato foi o projeto até agora. Eu adoro essa questão do desafio de fazer projetos complexos, assim, que você tem que, tem as fases respeitar bem as fases. Até agora teve outros projetos muito legais, mas esse, se falar assim, cara, se chegar numa... É o filho querido. Numa entrevista assim, falando, cara, me fala do seu projeto predileto. É esse. É isso aí. Não, dá para entender o porquê, dá para entender. Então, dá para entender. Cara, muito legal. E teve vários outros, assim, que, eu também trabalhei uma época, né, na questão da consultoria, que eu tive essa consultoria, né, que eu tenho essa minha consultoria particular. Eu trabalhei para um grupo de educação muito famoso aqui de São Paulo, em que eu desenvolvia toda essa parte de data science. Então, assim, fazer modelos de propensão de compra de curso. O cara entrou, enviou um lead. Todas aquelas informações. A gente tinha o rastreamento das informações, das interações que teve com o sistema, até o ponto de 1 mês depois, se o cara comprou ou não comprou um curso. Fiz modelos desses que, assim, ficaram lindos. Modelo de churn também, de evasão de aluno. O aluno vem fazendo, né, faz um contrato da plataforma, tem as suas métricas de interação e tal, e aí, com base nessa interação, 6 meses depois, na hora que vira, que a renovação era anual, se o cara comprou, então eu já sabia com 6 meses de antecedência qual a probabilidade que o cara ia sair, assim, mas totalmente, assim, trabalhos mais usuais assim, né? Mas assim, entendendo completamente o que estava acontecendo. Não, e é fantástico. Eu juro que eu não sei o quanto empresa de educação, por exemplo. Aliás, vou falar aqui da empresa de educação, mas de uma forma geral, as empresas como um todo estão preocupadas, por exemplo, no churn do cliente, né? Que você, com 6 meses de antecedência, sabendo que ele vai sair, cara, você tem pelo menos uma margem de manobra de fazer essas áreas de apoio ao cliente, de entender, fazer de interagir com ele, para entender, fazer entrevista, entrevistar, tentar entender. Tá bom, tem gente que vai sair porque acabou grana. Né? Cara, mas dá para fazer tudo, né? O cara, né? Realmente é uma coisa que eu não vejo. Escolas como um todo, duvido que muitas tenham, que a maioria tenha, mas empresas mesmo não olham para o churn do cliente. Empresas da área financeira. Certo. Não olham. Um outro projeto que eu achei muito interessante, que também tive a oportunidade de fazer, esse mundo do data science é muito amplo, né? Se você pegar aí nessas escolas de ponta, se você for no ITA, for no Unifesp, for no Unicamp, for na USP e tal, tem a área de métodos quantitativos, ela é gigante, né? E ela é organizada por assunto. Então tem
ao time de otimização, time de simulação, de machine learning, de inteligência artificial, de inteligência artificial generativa. Tem os métodos multicritérios. Eu sei que eu peguei um projeto há uns 2 anos atrás, já pela Oracle, em que a gente tinha que desenvolver um algoritmo de, assim, era uma logtech, que a gente precisava fazer fazer um match, um algoritmo que desse um match entre uma carga e um caminhoneiro. Então existia uma plataforma que lá as empresas de transporte ofereciam cargas. E aí elas analisavam aqui e os caminhoneiros também entravam nessa plataforma informando, dando informações sobre os seus equipamentos, a rota que ele está mais acostumado, onde ele morava, tal. E era obrigado a fazer esse match. E era um problema que, assim, a própria empresa, uma empresa extremamente madura em dados, tinha cientistas de dados brilhantes lá. E eles não, assim, tinham derivado uma solução, mas a solução demorava muito. Demorava muito. E sabendo que esse algoritmo ele teria que ser rodado a cada 5 minutos, não dava. Ficava um eterno processamento. Sim. Aí eu entrei nesse projeto, fiz esse entendimento, procurei uma técnica de estruturação de problemas, de método de ranqueamento de opções. E eu desenvolvi um algoritmo, assim, com base numa técnica chamada TOPS. E aí também, e o negócio funcionava em 10 segundos. E o cliente veio até aqui em São Paulo, a gente fez um bootcamp. E aí, assim, em 2 dias, a gente colocou a solução de pé. Aquele tipo de trabalho de startup. Sim. Então, assim, nossa, foi outro projeto marcante que, assim, acabou. Eu estava exausto, 2 dias que eu trabalhei 10 horas por dia, cada dia. Mas no final a gente saiu, o cliente saiu extremamente satisfeito. Depois. Eu nem sabia que tinha que dar match mercadoria caminhoneira. Não, nossa, isso é um problema crítico, assim. Imagine que hoje a maioria das empresas de transporte, elas têm frotas terceirizadas. Não, faz todo sentido. Frota terceirizada. Então, aí, como é que você vai fazer um negócio que, assim, puxa, tem vários critérios. O tipo de mercadoria que você vai, o tipo de caminhão que o cara tem, qual o tipo de material que esse caminhão tem capacidade de transportar, Sim. qual é onde o lugar está, o cara não pode demorar muito para pegar essa carga. Tem vários atributos que tem que ser considerados, até de você bater o martelo e falar, ó, essa carga eu vou dar para o fulano de tal. Que envolve, inclusive, como você falou, o lugar que o cara... Onde o cara tá. Nunca imaginei. Não, e o cara, assim, imagina só, o cara tá na plataforma e o cara tá 200 quilômetros do local. E o cara, você tem lá um nível de urgência de entrega de algumas horas. O cara não vai conseguir. Então você tem que estruturar um algoritmo que tem várias variáveis sendo consideradas e tem peso. Puxa, essa variável, se não acontecer, cara, tá fora. É um peso infinito. É um peso infinito que o cara, no desenrolar no decorrer da aplicação do algoritmo, naturalmente vai exterminar né? Sim. Então, eu sei que, por exemplo, o cara vai, o caminhão, eu entendo, caminhão, esse tipo de caminhão leva esse tipo de mercadoria, esse outro tipo de mercadoria. Ok, faz sentido. O cara vai entregar tanto de produtos, você já abastece o caminhão na ordem que o cliente, que o caminhoneiro vai descarregar, porque não necessariamente ele descarrega tudo no mesmo lugar. Beleza. Mas faz sentido com a região, porque ele já sabe qual que é o melhor caminho. Se ele tiver que pousar, ele sabe onde que ele vai ficar, né? Ele consegue planejar melhor a viagem dele, porque você não... as empresas, mesmo com toda a segurança, que a empresa tem... Algumas empresas têm aquela cerca eletrônica, né? Que o caminhão não pode sair do lugar e tal. Ela não consegue fechar direitinho onde que o cara vai dormir, onde que ele vai fazer tudo. Pô, fantástico isso. E o legal desse projeto é que, assim, o que a empresa queria transformar esse match num produto. Ela queria monetizar essa análise, esse processo em um produto, e ela queria vender essas coisas para transportadoras como um produto. Sim. E aí, assim, o fato delas terem do processo anterior tá demorando tanto, impedia. Não, a hora que o cara ia fazer um teste de mesa, eu, cara, eu não posso esperar 5 minutos, 4 minutos para ter uma resposta. Sim. Não dá certo.
Então, esse algoritmo que a gente bolou, né, que eu fiz parte desse time que bolou, entregava tão rápido que eles lançaram o produto, foi um sucesso, a empresa foi vendida depois. Essa Logitech foi vendida por uma bala de dinheiro. E assim, Porque, quando eu fiquei sabendo, eu liguei para o CEO da empresa e falei, cara, que legal, tal. Tem alguma? Falei, não, esse produto ele alavancou bastante a imagem da empresa. Alavancou que legal. bastante. Então, assim, você vê que o poder da ciência de dados, a hora que bem aplicado, ela tem uma capacidade de trazer resultado imensa, que assim, às vezes a empresa transforma aquilo numa coisa que é uma sacada que É o é, case do é o case negócio. do caso, é o case do negócio. É o case do negócio. É o case, né? Que é o que acaba valorizando a empresa na última É hora, o né? case do negócio. Então, Porque tem muitas empresas que são compradas por outras porque ela tem domínio sobre um determinado assunto e ele quer agregar isso na empresa. Isso acaba, queira ou não, acaba ajudando e muito, né, nesse assunto.